Muito boa noite, meus amados. É um prazer estar com vocês mais uma vez para nós adorarmos ao nosso Deus, cultuarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Eu quero iniciar o nosso culto lendo com vocês o Salmo 96. Salmo 96, que diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os povos, os céus, e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Que nessa noite você possa adorar a esse Deus maravilhoso e cantar de todo o seu coração e se alegrar em poder adorá-lo, em poder cultuá-lo como filho dele, filho salvo através do sangue de Cristo. Que nós sempre possamos anunciar a glória e a majestade do nosso Deus. Vamos orar? Senhor bendito, nós queremos, Pai, como acabamos de ler, glorificar ao Senhor, cantar de alegria e nos alegrar verdadeiramente, ó Pai, por sabermos que o Senhor continua a governar sobre o universo, a sustentar o universo. O Senhor continua, Pai, a abençoar as nossas vidas, a nos dar saúde, a cuidar, ó Deus, daqueles que, apesar desse tempo, estão enfermos. Pai, que o Senhor possa, Deus, ser glorificado na vida de cada pessoa que está vendo este culto agora. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor, ó Deus, seja realmente elevado a mais alta posição, ó Pai, sobre as nossas vidas. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor, ó Deus, nessa noite se derrame sobre nós, nos abençoando, nos fortalecendo e provendo a cada um, segundo a sua vontade e segundo a necessidade que cada irmão e irmã tem de ouvir do Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de ser abençoado pelo Senhor. Abençoa-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar de alegria, vamos louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém. Proclamai a sua salvação.
Aleluia, glória a Deus. Que bom podermos louvar ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de louvor, tempo, ó Deus, de podermos cantar ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo o Teu cuidado sobre nós, Pai. Queremos agradecer de todo o coração, porque o Senhor, ó Deus, tem sustentado as nossas vidas, o Senhor, ó Deus, tem cuidado daqueles que estão enfermos, tem derramado, ó Deus, da Sua graça e da Tua cura sobre eles, Pai. Continue a abençoar a todos os enfermos, ó Deus. Continue, ó Pai, a sustentar todas essas vidas nas palmas da Sua mão, das Suas mãos, ó Deus, a fim de que eles possam experimentar de todo o cuidado, do Teu amor, de todo o zelo do Senhor derramado sobre eles, Pai. Abençoa as nossas vidas, fortalece, ó Deus, a nossa fé e, Pai, em nome de Jesus, leva-nos ao arrependimento e perdoe os nossos pecados nesse momento, Pai. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, cura-nos e que o Senhor, ó Deus, esteja nos levando a um diferencial de vida junto contigo. Esteja nos levando, ó Deus, a experimentarmos do melhor do Senhor numa vida de santidade verdadeira contigo, Pai. Abençoa esta igreja, Senhor, para que ela cresça de forma plena, de forma santa, Pai, santificada pelo Senhor, a fim de que ela realmente não seja uma igreja que esteja longe dos Teus caminhos, mas que esteja sempre fazendo a Sua vontade. Abençoa-nos, Deus, nesta noite, aceita o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amados, que hoje eu quero partilhar com vocês do texto que está em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Vamos lá, Colossenses 3, do 1 ao 17, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa-nos nesse momento, ilumina as nossas mentes, fale ao nosso coração, Senhor, a fim de que nós realmente guardemos a Sua palavra e a pratiquemos no nosso dia a dia. Abençoa cada pessoa que está vendo agora, ó Deus, essa mensagem, a fim de que eles sejam tocados pelo Senhor, revestidos do Seu poder, transformados e renovados,
pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, existe um ditado, não é, que para quem vai construir ou reformar, que diz assim: é mais fácil construir do zero do que fazer uma reforma. Em ambas as situações, não é, quase sempre nós gastamos muito mais do que se pensava. E também se leva um tempo muito maior do que o estimado lá pelo pedreiro, lá no dia que ele te deu um orçamento, não é? Ou seja, vai dar trabalho. Nós não podemos fazer uma reforma de qualquer jeito, não é? É preciso se ter pelo menos uma planta, ou então pelo menos uma planta ali desenhada à mão mesmo por você, para que você possa reformar e saber o que você vai fazer, não é? Sobre o que você deseja fazer, qual material você vai usar, qual a cor que você vai fazer, se for mexer no piso, qual piso você vai colocar, qual é o adequado para o lugar que você vai mexer, se você terá dinheiro ou não, não é? Aí primeiro mexe nessas coisas e só depois é que você vai pintar a casa. A nossa vida espiritual se assemelha a uma grande reforma, ou na verdade nós estamos sempre em um processo de reforma. Por quê? Porque há sempre o que mudar ou melhorar na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Deus, obviamente, ele já tem um projeto preparado para essa reforma, e ele deseja que esse projeto seja seguido à risca. E esse projeto nós até já sabemos qual é. É que nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, amados, é necessário que nós nos aperfeiçoemos cada vez mais, abandonando o pecado e vivendo como Jesus viveu. Jesus, ele é o nosso projeto. Ele é o projeto da nossa vida. Ele tem que ser o projeto da sua vida. É isso que Paulo vai nos dizer aqui, através da sua carta aqui aos crentes lá de Colossos, uma cidade que ficava mais ou menos uns 160 quilômetros de uma outra grande cidade, que era Éfeso, né? E foi essa igreja aqui em Colossos, não foi uma igreja que Paulo começa o trabalho, mas quando Paulo estava preso, ele recebe então a visita de um cooperador dele chamado Epáfras, que talvez possa ter sido o fundador dessa igreja em Colosso, não é? E que ele trouxe a notícia de tudo que estava se passando com a igreja ali para Paulo quando ele estava preso. O que estava acontecendo com essa igreja? O que estava acontecendo ali com os colossenses é que eles estavam fazendo uma verdadeira mistura com o ensino de Jesus, com as crenças normais que havia ali, as crenças pagãs, os rituais gregos, os rituais judaicos, e misturando o ocultismo nisso tudo. E então Paulo aqui escreve apresentando o verdadeiro Jesus para aquela igreja, e estava ali dizendo a eles o que estava em desacordo com o ensino do verdadeiro cristianismo. Era necessário que eles entendessem qual é a vontade de Deus através de Jesus para todos os cristãos. Era necessário que eles entendessem qual é a verdadeira reforma espiritual que Deus queria fazer através da vida daquela igreja e também através da vida da nossa igreja, através da sua vida. Então Deus nos ensina através da sua palavra nessa noite, não é, que para completar a nossa longa reforma espiritual é necessário, em primeiro lugar, que eu e você mantenhamos os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É preciso que eu e você mantenhamos os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando Paulo está falando dessa igreja, Paulo conhece o contexto dessa igreja, o contexto atual, cultural dessa igreja. Paulo estava falando a judeus gregos, não é, de descendência grega, e estava ali misturado toda a filosofia grega e toda a arrogância grega
em querer saber das coisas, entender o primórdio das coisas, da onde que vieram tudo e nos seus pensamentos. Porém, a Grécia foi dominada por Roma, como todos os outros vizinhos ali. Roma é que dominava. A nossa história não é dividida pelos filósofos gregos. A nossa história é dominada, ela é dividida por causa do Império Romano. Quando nós olhamos a linha histórica da humanidade, o Império Romano, ele marca um ponto central da história humana. Mas os gregos ali, sempre pensando em todas essas coisas, não é? Eles falavam sim, tinha muito da filosofia grega e Paulo sabia disso, então falando, porque eles eram cristãos gregos, né? E Paulo então vai confrontá-los dentro daquilo que eles acreditavam. E é por isso que Paulo já inicia lá no versículo 1, dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O pensamento deles na época é que as coisas do alto, as coisas espirituais eram boas e as coisas terrenas eram ruins. E ali eles se dividiam entre flagelar o próprio corpo e também para alcançar os céus, e também, né, o pensamento grego e pagão da época dividia nisso e dividia também na questão da libertinagem. Uma vez que o corpo é ruim, eu vou me jogar nas coisas ruins, não é, dentro de tudo, porque a matéria é má, então o que importa é o espírito. Porém, Paulo vai dizer que não há como viver dessa forma. E então ele inicia falando das coisas do alto, mas colocando Cristo como centro das coisas do alto. E é por isso que ele diz: olha, procurem as coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele já coloca Cristo como Senhor. Que o alto não é só o alto simplesmente. Há alguém que domina. Há alguém que cuida. Há alguém que é o nosso Senhor, a qual nós devemos viver, ao qual nós devemos respeitar e fazer a sua vontade. Então Paulo vai mostrando essas coisas, não é, dentro do texto, para que eles se centrassem em Cristo. E é nas coisas do alto que nós devemos manter a nossa mente dentro dessa nossa reforma espiritual. Há muito tempo atrás, não é, quando a internet ainda estava iniciando, né? Parece que tem 100 anos de idade isso, né? Existia uma gíria muito falada, acho que já foi deixado de usar, né? Que diz que se a pessoa está entendendo ou não, é? Eles iam acompanhando o raciocínio da outra, e se a pessoa estava inteirada do assunto, não é? Ele perguntava: e aí, tá ligado? Já ouviu falar? Talvez você tenha falado essa gíria também, tá ligado, né? Os colossenses aqui, como eu falei, eles tinham essa influência grega, e os gregos eram ligados nos novos conhecimentos. Tanto que Paulo vai falar então aos atenienses, ele diz que eram pessoas religiosas, não é? E ele se deparou com centenas de altares ali, de todos os tipos de Deus, com milhares de deuses ali, e ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Atos 17, versículos 22 e 23. É por isso que Paulo, então, aqui vai advertir a igreja de Colossenses a manterem o foco no que mais importa nas nossas vidas, que é estarmos ligados ao alto. Você está ligado em Deus? Porque quando o nosso foco é desviado, nós começamos a nos ligar mais nas outras coisas do que em Deus. A nossa vida espiritual, ela vai sendo minada, e com isso vai ela vai ficando enfraquecida. Eu preciso me ligar em Deus, é preciso manter o foco alinhado à pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, aquele que nos salvou. E não é de tempo em tempo, não é de vez em quando, mas é preciso estar ligado a Cristo sempre.
enchendo a nossa mente e a nossa vida das coisas de Deus e não das coisas do mundo. Eu preciso viver ligado a Cristo apesar de estar aqui. Eu posso aproveitar das coisas boas deste mundo, mas desde que essas coisas não venham a me tirar do foco de Deus e do projeto de Deus para a minha vida, que é o que nós devemos seguir, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Eu preciso entender isso, você precisa entender, nós estamos numa longa reforma, nós vamos sendo transformados dia a dia, mas é preciso que eu esteja com meus olhos, com o meu coração totalmente ligados a Jesus Cristo. Muitos cristãos acham que podem viver com um pé no mundo e outro na igreja, parecido com esse texto aí. Olha lá quando Paulo vai escrever esse tempo. Mas, de quase 2000 anos atrás, Paulo parece que está falando da igreja de agora. Quem quer andar com um pé no mundo e outro na igreja, acaba por não seguir o projeto de Deus, porque não há como ser crente servindo a dois senhores, é isso que Jesus nos adverte. Ou você amará um e deixará o outro, ou servirá um e não servirá o outro. Mantenham os pensamentos nas coisas de Deus. Esse é o aviso que Paulo dá a essa igreja. E vivam de forma coerente com a palavra. A palavra de Jesus é bem clara quando ela nos diz que nós estamos no mundo e vamos permanecer aqui até a nossa morte, ou até que Ele venha uma segunda vez, definitiva vez. Mas não há como fugir dessa realidade. Não há como nós nos prendermos no mosteiro e vivermos lá até a nossa morte, ou até que Jesus venha, porque aí é muito fácil. Nós somos chamados para estar no mundo, mas não sermos do mundo. Eu preciso entender, você precisa entender, que nós estamos numa reforma de vida. É sermos transformados, e não há como sermos transformados se nós não olharmos para Jesus, se os nossos olhos estão presos em outras coisas. Ser crente aqui na igreja, mano, ser crente nominal é muito fácil. Agora, seguir o projeto de Deus, qual é o projeto de Deus para mim e para você? É se assemelhar a Cristo Jesus. Mas nós não seremos parecidos com Cristo sentados numa cadeira chique, dando ordens, porque Jesus não fez isso. Jesus saiu, Ele andou a pé, Ele dormiu em barcos, Ele dividiu o pão, Ele esteve ali com todas as pessoas que eram marginalizadas, Ele chorou com os que choram, Ele se alegrou com os que se alegram, e em tudo isso Ele jamais se desviou da vontade de Deus. Em toda a minha vida eu posso viver da maneira que eu quiser, mas eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso sair dos caminhos de Deus, dos planos de Deus para a minha vida, porque senão eu não serei aperfeiçoado, eu não serei tratado, eu não serei conforme a imagem de Cristo. O nosso projeto é que nós sejamos como Cristo no mundo descrente, no mundo que cada vez mais não quer saber de Deus, ou talvez no mundo que cada vez mais acredita em muitas outras coisas, em muitos outros deuses e até em coisas que nem são deuses. Eu preciso me manter ligado em Cristo Jesus, é isso que Paulo está dizendo aqui para eles. Olha, tomem cuidado com esse tipo de ensino que está adentrando a igreja. Tomem cuidado com todo esse mal que vocês estão querendo seguir. Isso aí vai levar vocês para longe de Deus e não para perto de Deus. E mais, Paulo vai falando de um segundo ponto que eu e você precisamos seguir. Primeiro é pensar nas coisas do alto. Mas aí ele vai acrescentando que não é só pensar nas coisas do alto.
É preciso pensar, manter o foco nas coisas do alto, mas não só nas coisas do alto, mas em Cristo, que é o exemplo que eu devo seguir. E mais, eu preciso, além de pensar nas coisas do alto, eu preciso viver essas coisas na minha vida, para que eu seja realmente transformado. Paulo aqui está mostrando aos Colossenses como é que eles deveriam viver, uma vez que eles entenderam que devem cumprir o projeto de Deus. E do versículo 5 até o versículo 10, Paulo aqui vai falar do que é que se deve abandonar dia após dia, coisas que iriam colocar a vida espiritual deles em um caminho que não era o proposto por Deus. Olha aqui a partir do versículo 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual. E ele vai falar de todas essas coisas ligadas à sexualidade: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre vocês, daqueles que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E aí então ele vai falar do contraponto, da mudança, né? A partir do versículo 7, nós costumávamos viver nelas, ou seja, nós não vivemos mais. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então ele está colocando aqui para nós como é que deve ser a nossa vida. Eu não posso somente pensar nas coisas do alto, como os gregos só viviam pensando, mas eu preciso viver essas coisas na minha vida, para que a minha vida espiritual, os meus caminhos não sejam caminhos perdidos, mas sejam caminhos que me levem para cumprir o propósito de Deus, o caminho proposto por Deus. Coisa mais triste que existe, amados, é um cristão que não tem o desejo de cada dia mais se parecer com Jesus. E que principalmente não é exemplo para outras pessoas, mas na verdade é um exemplo sim, daquilo que não se deve fazer, ou seja, é um mau exemplo. Você tem o desejo de buscar cada vez mais a Deus? Você fica pensando: hoje eu preciso me parecer mais com Cristo? Porque é isso que nos é proposto dentro da palavra de Deus. Eu preciso me parecer cada vez mais com Cristo. Eu preciso buscar cada vez mais a Cristo. Eu preciso manter a minha mente nas coisas do alto. Eu preciso fazer as minhas coisas ordinárias aqui? Sim, mas eu preciso manter a minha vida ligada a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não queira só fazer as coisas do mundo, mas entenda que em tudo nós somos chamados a vivermos ligados a Deus. Quando nós estamos na caminhada com Jesus, tudo vai mudando gradativamente, mas existem coisas que nós devemos fazer nessa caminhada. Deus vai nos dirigindo, o Espírito Santo habita em nós, Ele nos direciona, Ele nos leva a buscar mais a Deus, mas é necessário que a minha vontade seja totalmente mudada para essas coisas. E algumas dessas coisas, se acaso se manifestam nas nossas vidas, é preciso que eu abandone, é preciso que eu me esforce para abandonar. Coisas que talvez eu tenha praticado no passado, como Paulo coloca no texto, que talvez você tenha praticado, porque a nossa sociedade é uma sociedade impura, é uma sociedade altamente ligada à questão sexual. Eu preciso abandonar. A gente vê que a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais impura. O nosso país está cada vez terrível, mergulhado aí quando não está na corrupção, na questão do turismo sexual. É tido como a terra da malandragem, a terra das mulheres fáceis. Quando você olha os programas de televisão, é a mesma coisa. Os que mais fazem sucesso é o que apresentam besteiras, né? Um besterol falado. Os que mais apresentam ibope são aqueles que possuem mulheres seminuas.
e que muitos cristãos vão atrás para buscar. Isso é terrível para a vida. Será que uma pessoa, um cristão que busca esse tipo de coisa, que vive preso à pornografia, será que um cristão desse está realmente pensando todos os dias: eu preciso me parecer com Cristo? Eu preciso me parecer cada vez mais com Cristo? É preciso mudar a nossa mente e não nos conformar com o mundo. É isso que vai nos dizer Romanos 12:2. Eu não posso me tomar a forma desse mundo, mas eu preciso buscar as coisas do alto e viver essas coisas na minha vida. A cultura brasileira, não é? A gente vê, tem assumido cada vez mais aspectos gananciosos de outros países. Notem, mas nós estamos mergulhados no meio de uma pandemia. Quantas pessoas já morreram? Quantas estão à beira da morte nesse momento? Enquanto você está assistindo esse vídeo, quantas pessoas estão morrendo nos hospitais por causa dessa doença? E há pessoas gananciosas o suficiente para superfaturarem produtos, superfaturarem aparelhos de respiração, no meio de uma pandemia onde todos estão morrendo. E não importa se você tem dinheiro ou não, meu amado. Se você pegar esse vírus e tiver complicações, você pode morrer, sim. A ganância está estampada nesse mundo que nós vivemos. Coisas aqui que nós vemos, olha, desejos maus e ganância, que é idolatria. Paulo vai dizer que a ganância é uma idolatria, porque a pessoa que tem ganância no coração, ela deseja o que é do outro, ela vai em busca do que é do outro, ela não se importa se o outro vai mal, ela quer que o outro vá mal mesmo, para que ela adquira o que o outro tem. Ela deseja crescer, somente ela crescer, ela não se alegra com o outro que cresce. Esse é o mundo no qual nós estamos inseridos. E é preciso que a gente deixe essas coisas. Como cristãos, nós não podemos buscar essas coisas. Olha, os nossos jovens estão aí se rendendo à perversão do mundo, saindo dos projetos de Deus e fazendo a vontade da carne, porque muitas vezes seus pais não os direcionam. Quantos jovens aí não têm se perdido, tendo uma vida sexual cada vez mais cedo? Quantos aí acabam com suas vidas, com os planos e sonhos que tinham, porque acabam ficando grávidos, né? Quem mais sofre com isso não é o homem, mas é a mulher. A banalização daquilo que Deus criou perfeito. Esse é o mundo que nós vivemos. Quantos cristãos com a vida totalmente bagunçada, porque vivem presos a coisas erradas do passado, não têm os seus olhos no alto, não têm o seu coração ligado a Deus, e não têm santidade de vida, e não querem se parecer com Cristo. É preciso cumprir o projeto de Deus para a sua vida, e não os projetos de mundo e de Satanás para a sua vida, mas nós somos chamados a cumprir os projetos de Deus para as nossas vidas. É por isso que Paulo vai dizer: abandonem o velho homem, as coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se somos novas criaturas, formadas através de Cristo, nós precisamos abandonar aí o que Paulo vai nos dizer, do versículo 8 a 10. E depois de abandonar essas coisas, é preciso preencher o espaço com as coisas boas que vêm de Deus, que vêm do alto, que estão alocadas aqui nos versículos 12 em diante. Olha, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros, que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Eu preciso buscar essas coisas para a minha vida. Se nós nos enchermos dessas coisas, algo maravilhoso irá acontecer conosco. O que vai acontecer conosco? Olha o versículo 15. A paz de Cristo virá sobre as nossas vidas. A bênção em viver da forma que Deus deseja. Que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, visto que vocês foram chamados a viverem em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Seja agradecido, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda forma de sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós somos chamados por Deus a seguir os seus projetos nas nossas vidas, e isso não nos faz nenhum mal. Por quê? Porque nos traz paz, nos traz comunhão com os irmãos, e nos faz sermos pessoas agradecidas a esse Deus maravilhoso que nos salvou, mandando o seu Filho como homem para morrer e nos trazer a reconciliação com Deus Pai, quando na verdade nós merecíamos a morte. A vida cristã, o projeto de Deus é de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele só é difícil quando nós queremos fazer a vontade do mundo, a nossa própria vontade e não a vontade do Pai. Então busque a Deus em oração, busque através da sua palavra. O conselho de Deus para as nossas vidas nesta noite é o mesmo que Moisés deu lá para o povo antes de entrar na terra prometida, quando ele vai falar: olha, eu estou avaliando a lei com vocês, estou refalando a lei para vocês em Deuteronômio, não é? Então ele está dizendo aqui: olha, o que eu estou lhe ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, ou seja, vocês conseguem fazer isso. Basta que vocês mantenham os olhos no alto, os olhos em Cristo. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar, não é, para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. E aí ele dá um aviso: se, porém, entretanto, conquanto, não é? Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. É isso que estava colocando. Moisés estava falando daquele povo. E notem, nós sabemos a história desse povo a qual Moisés está falando. Eles pereceram no deserto porque desobedeceram a Deus. Porque o foco das suas vidas não foi agradar a Deus, não foi amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O que Deus está nos dizendo hoje, irmãos, é para que nós realmente cumpramos o propósito de Deus para as nossas vidas, que é nos tornarmos como Jesus Cristo, dia após dia, no processo difícil de santificação, de carregar a nossa cruz, de mortificar a carne, os desejos pecaminosos da nossa vida. Mas que esse propósito de Deus para as nossas vidas, ele não é difícil, ele não é impossível. Basta que eu e você andemos nos caminhos do Senhor, o busquemos de todo o nosso coração e façamos dele a luz dos nossos olhos,
e façamos dele a alegria da nossa vida, para que nós então sejamos grandemente abençoados por esse Deus. Você tem desejado ser como Jesus todos os dias da sua vida? Que Deus nos abençoe a cumprirmos o seu projeto em nós e que nós nos esforcemos para nos reformarmos segundo esse projeto. Não só hoje, mas até a nossa morte ou até que Cristo volte. Que Deus te abençoe. Vamos louvar mais uma vez, adorar ao nosso Deus. Entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei.
Vamos orar. Deus, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Entregamos as nossas vidas porque precisamos do mover do Senhor, da transformação do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para nos levarmos à transformação que o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, entregamos cada área das nossas vidas que ainda precisam ser direcionadas pelo Senhor. Cada área das nossas vidas que ainda precisa ser transformada pelo Senhor, a fim de que nós, ó Deus, possamos experimentar do Senhor, de todas as tuas bênçãos, do melhor do Senhor para cada um de nós. Pai, olha para cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora, para cada filho e filha tua, Pai. O Senhor sabe daquilo que tem nos tirado do foco. O Senhor sabe daquilo, ó Deus, que precisa ser mudado. Por isso, Pai, age com o teu poder sobre nós. Porque tudo que nós desejamos, cada dia mais, é sermos parecidos com o Senhor. É termos os nossos lares como o Senhor deseja. É termos os nossos relacionamentos como o Senhor deseja, Pai. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa o teu povo e derrama da tua graça. Derrama da tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas hoje, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana vitoriosa na presença de Deus.